A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. E a própria figura do Miguel Marvila era de uma pessoa, de um jovem diferente. Óculos de grossos aros, então isso já mostrava que era um intelectual profundo, né? A correção na expressão. Gosto muito da Fuga e o Vento do Miguel Marvila. Uma, porque é onde ele, né, me homenageia com poema, e também é onde eu vi nascer esses poemas, né? Muitos deles eu vi ainda manuscritos. Vi o esforço do poeta para a confecção gráfica, ainda que precária. Foi publicado em 1980, nosso parque gráfico era deficiente. Então Miguel lançou-se nessa aventura ousada, né, de se autopublicar. Poema ao ofício, Marcos Tavares. Imprescindível o uso da janela. É teu ofício pretender a lua. Vamos começar? Gente, eu estou procurando os meus óculos. Alguém viu? Não são esses aqui não. Perdi os meus óculos. E agora os meus pensamentos estão fora de foco. Perdi os meus óculos. E agora os meus pensamentos estão fora de foco. Amanhã vai haver céu. Já estou sentindo o cheiro de lua. Não posso prescindir da janela. É meu ofício pretender a lua. A lua é a musa. A própria poesia com que o poeta sela o seu compromisso. Poeta usado. Safra 1959. Ainda em razoável estado de conservação. Proprietário de quase nada, a não ser de uma penca de CDs, DVDs e livros, todos lidos, vistos, ouvidos, não necessariamente nessa obra, e de uma alma ampla e arejada, com vista apenas para as coisas boas. Mestre em História Antiga pela UFES por puro prazer, autor de um bocado de livros de poesia. Dédalo, Sonetos da Despaixão, Tanto Amar, Lição de Labirinto, por exemplo. Não se culpe por não conhecê-los. Foram publicados quando você ainda era criança. Se bem que Shakespeare foi publicado bem antes e você conhece. E a biógrafa Joana d'Arc Herrenhoff, autora de Dédalo no Centro do Labirinto, Miguel Marvila, Vida e Obra, assim ela descreve o poeta. Para mim, Marvila nasceu em 1987, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em uma longa conversa em que pude me desafogar das teóricas aulas de literatura
me deparei com a poesia ao vivo. Miguel a carrega consigo nos olhos, nas palavras. Tal Borges deixa-nos sempre em dúvida entre real e ficção. Tem ótimas histórias a contar e um arsenal de leituras a partilhar. E ainda, segundo Jorge Elias, Miguel é certamente um dos maiores poetas da história do Espírito Santo. Ele, que surgiu nos anos 80 como poeta da geração marginal, das impressões mimeografadas e postura de protesto contra os cânones e tradições literárias. Entretanto, Marvila se destacava pelo seu forte apuro formal. Não fechar a frase. Não. Deixar a palavra ao relento. Pensar as coisas de perto. Suar a imaginação. Amar a solta emoção. Por baixo do pensamento. Poesia é a conjugação de sentir em qualquer tempo. E além de Jorge Elias, Joana d'Arc Eichenhoff, outros estudiosos que escreveram, estudaram sobre Marvila, podemos citar Renata Bonfim, Andréa Delmac, Odenir Gomes, Fabíola Padilha, entre outros. E os depoimentos, a organização dos depoimentos do escritor, feita pelo professor de letras da UFES, Wilbert Salgueiro. Quem tiver interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre Miguel Marvila, pode buscar essas referências. Referências. São tantas. Desde a infância. A Bíblia, Shakespeare, Bernard Shaw, Joyce, no original. Tennessee Williams, Pessoa, Drummond, Oscar Gama, Gabriel Garcia Marques, a melhor literatura do planeta. Sobre o grande escritor colombiano Marvila afirma: quem se apaixona por Garcia Marques aos 14 anos não consegue ficar só olhando, impassível, para o Saara de uma folha em branco. Tem que mergulhar nas dunas, sentir o sol, a areia nos olhos, na boca, nos dentes. Depois de Gabriel Garcia Marques, por linhas tortas, conheci o Oscar Gama Filho. Ele estava experimentando uma linguagem poética meio maluca, mas tremendamente inovadora para o local, Vitória, e a época, fins de 78. Enquanto Vitória nos olhava com espanto, sem entender nada, às vezes nem nós mesmos entendíamos. Acho que colhíamos um elogiozinho do Drummond aqui, outro do Jorge Amado ali, do Gilberto Mendonça Teles adiante, e sentávamos praça com Reinaldo Santos Neves, José Augusto Carvalho, Marcos Tavares, Renato Pacheco, Luiz Busato, no grupo e na revista Letra. Sem esquecer do Luiz Guilherme Santos Neves, o membro de fora do grupo. E assim, como quem não quer nada, fui me construindo. Sem léu, nem chapéu, este que excessivamente assim sou. Acho que já li isso em algum lugar. Eu me fiz ao léu, sem sombra ou chapéu, onde havia mar, temia chegar. Mar é muito grande, some a gente antes que se diga amém, Jesus. Mas também, onde rio havia, ravino, coxia, coisas diferentes, sem perigo quentes, eu me punha dentro, sem constrangimento, fazendo-me ao largo dos trechos amargos, fazendo-me ao norte das coisas sem sorte, só tomando rumo do que não escuro.
Quando mesmo foi que você publicou o seu primeiro livro? Com Oscar Gama Filho publicou o seu primeiro livro, De Amor à Política. Acreditem, o livro é bem melhor que o título. 1978, em edição mimeografada. E miografados também foram A Fuga e o Vento e Exercício do Corpo. Que uma garota uma vez me perguntou se tratava de um manual de educação física. Outras referências importantes são Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa. Em Marfila, o jogo intertextual chega a um alto grau de refinamento. Ele se apodera do estilo desses poetas, incorporando-os à sua escritura. Isso fica evidente em vários poemas, e também no lindo poema O Cupim. O Cupim mergulha em meu livro de Fernando Pessoa até o fundo de mim. Corrói folha por folha, e a emoção, esta capa ousada que me ficou de sobra, trabalha concentrado em seu túnel de papel, labirinto de palavras, e não decifra, mas devora. Corrói os êmbrios poemas, e nunca termina sua corrosão térmita. Em Epitálame 1, cada fonema indecente lhe serve de teta, noivo recente. O cupim em sua fome destrói a celulose, o homem, a cola, o corante, o amante, e não tem fim. Eu e Pessoa? Sim. Ao fundo sou eu? Mas será verdade que sou? O fundo é que me inventa? Terei mesmo essa identidade? Feita de tinta apenas? Perdi os meus óculos. E agora os meus pensamentos estão fora de foco. Só sinto o que me é dado sentir. Mas por um lado, o que sinto não é meu. Quem sente? Outros ou eu? Escrevo para mentir, de público o que para mim há muitos sempre refuto, de tantos não sou nenhum. Eu sou um excesso de outros, não sendo outros tampouco, e deito-me em pensamentos que nem sempre me reconheço. Converso em cima de verso, vou desse jeito esculpindo um monumento de verso do vazio em que me sinto. Drummond. Há tanto tempo não leio Drummond. Nas minhas mãos em floração. Há muito que não sei ler. Perdi os óculos e a memória em mistérios do amor. E tanto que serei um romântico, sério e empedernido. Há muito tempo não leio Drummond. E não faço mais que amar e ser amado. E tanto que serei um romântico, sério e empedernido. Oh, que dor! É ao amor. E por falar em amor,
mesmo um grande poeta para falar de amor assim, em uma das suas mais belas construções poéticas, entre tantas. O outro homem, da mulher que amo. Eu, você, ele, somos um. O outro homem da mulher que amo. Há nele as minhas marcas que são dela. E sempre encontro indícios dele quando ela se despe e abre e posso tê-la. No corpo dela, o gotejar frequente de nós, formando sulcos, vias, trilhas, dentro da noite em que ela se oferece. Não deixa que nos sobre alternativa. Eu sigo os mapas dele acrescentando ao já sabido, as minhas descobertas. E ele me segue, na mulher que amamos. Pois tanta variante há no caminho, que ou dois ou nada, um de nós apenas, não vai sobreviver nela sozinho. As mulheres escancaram as portas e a lua passa em ritmo de valsa. Tantas mulheres. Segundo o amigo Marcos Tavares, ele se apaixonava fácil. E a cada paixão, um novo poema. E depois de tanto amar e algumas decepções, publicou Sonetos da Despaixão. Algum tempo depois, fundou uma editora, A Flor e Cultura. Se era para não comer, por que havia esta fruta léu de pegar, madura? Se era para não comer, por que fizeram nascer tão perto de ser roubada? Se ela era proibida, por que fizeram sozinha ao sabor de imaginar? Se era para não sentir, por que lhe deram esse cheiro sumarento, esse recheio? Se era para não comer, por que estava esta mulher ao alcance de obter? Não, era para ser comida, porque era vida e não morte. Morte! Morte! Os mortos estão livres. Tenho medo da noite. Quando dormem em ritmo lentos que me animam. Eu sou o que possui este medo inadiável. Se há que morrer, que anoiteça! A noite é um emaranhado de obstáculos, como convém a uma noite. O que respiro é falso e insubmisso. Caras estranhas me pesadelam o sono. O calafrio é minha única resposta. É nesta noite que te procuro. E onde te criarei, palavra? Que verbo me contentará a não ser o teu alcance? É nesta noite que, te sabendo, me lambuzarei do teu riso e não te quererei mais que silêncios entre dois olhares furtivos. É nesta noite de obstáculos, como convém a uma noite, que te lutarei e serás batalha e prêmio
pois esta é a noite com que te sonho, como convém a uma noite. E é fácil, entre coisas tão banais, trazer à tona a impressão de que viver é assim. Nada demais. Murchas. As rosas já não surtem seus efeitos de rosas. Tudo tem seu tempo de florescer. As revoluções, os poemas, as palavras, as crianças. Tudo tem seu tempo de apodrecer. Os ratos roem meu corpo. Os ratos roem meu corpo. Por que ninguém chora? Ah, meu Deus. Se alguém chorasse, talvez eu soubesse de pronto que estou vivo. Talvez até gritasse. Passei muito tempo sem que uma única palavra se desprendesse de mim. Aprendi minha lição de silêncio. Falei por olhares e gestos, tanto quanto sei, incompletos. E guardei comigo todos os sons que eu não pronunciava, temendo que me fugissem. Escondi palavras e termos como conquista, complexo de Édipo, mal resolvido. Em local ermo, e nem por mim sabido. Fiz compor com a quietude um concertos com solos de violinos mudos em alegro, terceiro movimento. Eu só queria estar quieto e ser em meu mutismo a música e o maestro. E ser meu único ouvinte, mas sem aplauso. Que artista quer ficar no palco? E eis-me de volta ao dicionário e à acústica, mas de sintaxe, semântica, línguas românicas, saxônicas, gramática, ilusão. Dessas coisas não entendo um lavo, de forma que agora travo um reconhecimento diário com a minha inimiga que a palavro.
ofício pretender a lua. Não posso prescindir da janela. É meu ofício pretender a lua. Não posso prescindir da janela. É meu ofício pretender a lua. Miguel é muito mais que um escritor. Há muitas pessoas escrevem, mas poucas são aquelas que têm uma alma de artista. Miguel é um artista e é um artista muito talentoso e, diríamos, multitalentoso. Miguel é um grande ator, é um ator que, com algum conhecimento teórico, poderia ser um dos melhores do teatro capixaba. É um cara que consegue tirar de ouvido músicas na flauta, no piano. Ele é um escritor brilhante, um poeta realmente capaz de transmitir para o público sentimentos diversos, sentimentos por vezes contrastantes, por vezes paradoxais. Miguel, em suma, é um artista precioso, importante e que necessita de ser resgatado nesse momento. Nós precisamos de estudar não só a obra de Miguel que vem sendo publicada pela Fundação Cília Anabel de Almeida, mas também os livros bibliografados, os textos que ele deixou espalhados por aí nesse momento. É um artista que merece, pelo seu potencial, pelo seu talento, ser valorizado, ser estudado e, assim, contribuir para elevação, para aprofundamento da cultura capixaba. As pessoas, de fazê-las verem o mundo de uma maneira nova, diferente? Alguns poemas devem ter essa capacidade, como alguns filmes, como algumas peças, se mexerem com a pessoa certa. Porque, na realidade, as mudanças, elas não ocorrem de forma só individual ou de forma só coletiva. Parece que há um jogo entre o individual e o coletivo. Não existe essa dicotomia, você muda primeiro individualmente, depois muda a sociedade. Mas mudam os dois ao mesmo tempo. O corpo social tem uma influência muito grande e inegável sobre o ser individual, que por sua vez é que compõe o corpo social. Então essa mudança ocorre de forma imperceptível sempre. Então fica muito difícil de você dizer que o mundo mudou por causa disso ou daquilo. Esse processo de causa e efeito não funciona muito em termos de mudança nesse sentido. Uhum. No sentido individual, como é que você avalia a produção que você está fazendo hoje? Eu tenho produzido muito pouco e cada vez com o humor mais deteriorado. Então eu tenho sentido que se eu tinha poemas que deixavam no ar uma certa esperança de melhorar alguma coisa há 10 anos atrás, hoje o meu poema já deixa no ar um marasmo, um sentimento de derrota. Eu acho que eu tenho me sentido derrotado. Eu não consegui, olhando para trás, eu vejo que não consegui ser tão bom quanto eu gostaria. Mas também não acho que fui tão mal quanto alguns gostariam.